estão invisibilizados, ela denuncia, né? E esse é um papel muito importante que, às vezes, algumas autoridades não percebem que a função da sociedade civil, principalmente dessas organizações, é denunciar, é pressionar, né? Enfim. Agora, a sociedade civil só pode fazer isso, não pode fazer muito mais do que isso. Ele pode fazer um pouco mais, que eu já vou falar. Mas também cabe à sociedade política tomar ações, né? Cabe aos governantes, né? Tomarem iniciativas, adotarem medidas para lidar com esse tema, né? Da letalidade policial. Quem manda, né? São os governantes. A sociedade civil pressiona. Agora, muito importante, também nada acontecerá se dentro desse tema a gente não tiver o apoio, a adesão de lideranças policiais. Nada acontece. De trás para frente, o que interessa é a adesão das lideranças policiais, os comandantes, enfim, comandantes de área, né? A adesão a essa ideia de tentar conter, né, a letalidade policial. Bem, não basta só essa adesão, né? É necessário mais do que isso. E muitos aqui, quase todos aqui, já foram comandantes de unidades e alguns comandantes de polícia, chefes de Estado-Maior, etc. Né? Obviamente, não basta só ter a vontade de controlar. Os comandantes também, né, eles têm experiência, né? Mas eles precisam de dados, de análises, né? Provavelmente, Sandoval deve disponibilizar a tese dele e nessa tese tem dados, né? Importantes ali para se levar em consideração no processo decisório. Tem análises, né? Então, sem esses dados e sem essas análises, mesmo aquelas lideranças policiais imbuídas, né, da ideia de que precisamos diminuir essa frequência desses incidentes, estão de mãos amarradas, porque vão se fazer apenas na experiência. A gente precisa de dados, precisa de pesquisa. E aí isso quem tem que fazer são policiais, mas fundamentalmente são os centros de pesquisa, as universidades. Tem um papel fundamental nisso, né? Precisamos de pesquisas que sirvam para os comandantes adotarem medidas. Medidas têm sido adotadas em vários países, né? As que a gente conhece, né? Que todos aqui conhecem, passam pela adoção no Brasil, por exemplo, dos POPs, né? Dos procedimentos operacionais padrão, né? Isso foi a primeira medida adotada na Polícia de Nova York, em 72, né? The Rules of Engagement, né? Para tentar conter o número de mortes em confronto com a Polícia de Nova York. Em alguns países, algumas polícias criaram os seus órgãos de controle externo, né? Se as estradas estão vazias, a cidade tem bastante movimento. Nesta quinta-feira, a cena se repetiu. Pessoas correndo, gente sem máscara, tomando sol. Então, Nova York e outros países criaram seus órgãos de controle externo, né? E é interessante, é uma variação enorme desses órgãos, né? Você tem desde o órgão, por exemplo, de Nova York, que contrata policiais de outros estados para apurar os casos de conflito da polícia com arma de fogo, com cidadãos, né? Então, é um corpo... agora diminuiu por questões orçamentárias, mas no auge eles chegaram a ter 120 investigadores, todos policiais, né? Aposentados de outros estados. Tem o caso, por exemplo, de Los Angeles, né? Tem o caso na Europa também, mas tem o caso de Los Angeles, que faz algo muito próximo da linha de pesquisa que Sandoval adotou, né? De acompanhar o perfil de cada policial, para ver o número de incidentes que esse policial se envolve, né? A recorrência dos incidentes,
para tomar encaminhamentos. Às vezes, esse policial precisa ser retirado, às vezes ele precisa de um acompanhamento, enfim. Né? E há uma variedade enorme sobre isso. Né? Enfim, para encerrar, então, né, eu acho não, tenho certeza, que esse trabalho de Sandoval, junto com alguns outros que eu conheço, mas, né, não são tantos quanto precisamos, né, ele dá um passo importante, né, na direção de gerar conhecimento, mas gerar conhecimento útil, aplicável, para que as lideranças policiais, imbuídas da ideia de controlar esses problemas, né, aonde esses problemas acontecem com muita frequência, possam decidir. Né? Eu tive um enorme prazer de orientar essa tese. Né? Na verdade, a orientação foi muito fácil. Né? Sandoval é um profissional de alto nível, tanto dentro da polícia quanto na área acadêmica. É muito fácil, né? Orientar pessoas autônomas, motivadas e altamente capazes. Né? O meu trabalho foi só de incentivá-lo e cobrá-lo entrega de projetos e teses. Né? Enfim, passo a palavra ao Sandoval. Doutor Arthur, só um segundinho, Sandoval. Eu gostaria de, antes de passar a palavra, mais ao final, quando a gente estiver encerrando o tempo, se porventura tanto os palestrantes quanto os conferencistas tiverem interesse, eu vou perguntar pouco antes de encerrarmos, se há da parte dos palestrantes disposição para reabrirmos um terceiro bloco. Eu pergunto aos senhores logo ao final, mais ao final, antes de passar a palavra para o Dr. Sandoval, e agradeço. Nós estamos aqui já chegamos a um pico um pouco maior, mas já estamos agora nesse instante com 61 participantes, e eu estou tentando organizar aqui enquanto anfitrião do Zoom, por isso eu bloqueio às vezes a minha imagem, o meu som, mas estou aqui atento, admitindo a todos. E, ao fazê-lo, eu gostaria de saudar de uma maneira bastante especial o Coronel Azevedo, que é deputado estadual e ex-comandante da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, está aqui conosco. Nosso muito obrigado. O saudando, eu saúdo também o Major Batista, que é nosso associado, e outros colegas do Instituto, como a doutora Tatiane, que é de Goiás, Major Letícia também, doutora, João Batista, já disse, o nosso querido Coronel Nazareno, ex-comandante-geral de Santa Catarina e também comandante da... O Dr. Dequex, que está conosco, representando o Estado da Bahia, ele que é o representante estadual da Bahia no nosso Instituto Brasileiro de Segurança Pública. O Edson Paulino, que também está conosco aqui, representando principalmente a visão ambiental da coisa. O nosso instituto ele também tem essa linha de pesquisa voltada para meio ambiente, mobilidade urbanas. E eu, ao passar a palavra agora, sim, já com todos presentes aqui, eu devolvo então a palavra ao Dr. Sandoval e, antes de fazê-lo, convido a todos que entrem no nosso website, conheçam os propósitos do Instituto. O Instituto foi criado exatamente com o objetivo de trazer para as discussões da segurança pública pessoas que tivessem qualificação acadêmica, e é o caso de todos que nós nominamos aqui, os que estão participando, mas, acima de tudo, que tivessem vivência. Então, fazer aquela sempre bem-vinda conexão entre teoria e praxis policial. Reclama-se muito que todos os ólogos do mundo, inclusive os podólogos, ousam falar de segurança pública. Os astrólogos são bem-vindos, porque adivinham coisas, né? Mas os podólogos pobres, eles todos falam, e falam porque os profissionais se calam, mesmo os qualificados. O Instituto Brasileiro de Segurança Pública se presta a isso. Conheça o Instituto, publique na nossa revista, que é editorada pelo Edson Benedito Rondon Filho, doutor, pós-doutor aqui pela Unesp de São Paulo, doutor pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Sociologia, e que faz um trabalho primoroso. A nossa revista já é, por isso, ranqueada com Qualis B4. Parabéns publicamente ao Coronel Edson Rondon, doutor Rondon, e me desculpe, Sandoval, tomei alguns minutos seus, mas tenho certeza que a gente vai seguir para um terceiro bloco com o beneplácito de vocês dois. Muito obrigado, doutor, pela gentileza de estar conosco. Azor, sem problema. De fato, o tema é vasto, a pesquisa é bem ampla. Eu vou tentar, então, para pegar esse tempo que falta, sintetizar os resultados
E aí, no terceiro bloco, ou então quando abrir o debate, a gente explora os pontos que surgirem. Mas, bom, de forma, então, resumida, o que se constatou da pesquisa? Que pertencer a uma unidade especializada tem efeito sobre a conduta letal. No caso, a Rotam, por exemplo, ganhou destaque na pesquisa. O papel que se espera, ou que manda que se desempenhe na guerra ao crime, que é nesse enfrentamento ao crime intenso, também tem efeito, tem associação positiva nisso. A dimensão simbólica que orienta o comportamento, isso a gente vai falar um pouquinho mais, marcado pelo elevado valor concedido à valentia, é fundamental que a gente fale um pouco mais sobre isso, é determinante para a ação letal. Bom, a camaradagem e o apoio social dos pares que instigam a conduta violenta e a necessidade que esse indivíduo tem de ser aceito e respeitado como confiável. Confiável também foi uma categoria, um adjetivo que surgiu nas entrevistas, mas que é muito importante entender essa necessidade narcísica de ser aceito, querido e respeitado pelos companheiros de farda e seus superiores, o quanto isso pesa na conduta letal. Bom, mas é muito difícil aferir o efeito isolado de cada variável nesse processo. Mas 3 aspectos da ação letal ficaram muito evidentes na pesquisa. Primeiro aspecto, a importância da socialização primária, aquilo que se traz de casa, a primeira socialização. E também das subsequentes anteriores à entrada na organização policial, o peso que isso tem para construir uma trava emocional que vai impedir o indivíduo de cometer uma ação letal, pelo menos de modo abusivo. Então, isso ficou muito evidente nas entrevistas. Um segundo aspecto, que o indivíduo carrega com ele toda a iniquidade da nossa sociedade. É uma coisa muito profunda. Ele, às vezes, não sequer se dá conta disso, mas está lá dentro. Na hora do seu pré-julgamento, naquela ação semiconsciente, isso vem à tona. Bom, um terceiro aspecto é que a conduta letal abusiva ela não desponta como mera questão da socialização ou da inclinação pessoal, que são explicações muito recorrentes. Mas, na opinião a que se chegou, é que ela vai eclodir justamente da forma como a organização policial vai gerir 3 questões fundamentais, que são as idiosincrasias, o temperamento daquele indivíduo, por exemplo, as condições de vida em que esse indivíduo subsiste, muitos morando em áreas dominadas pelo crime, correndo ameaças, ou os familiares sofrendo ameaças. Não é só o policial que sofre ameaça, é o filho que vai para a escola, é a esposa ou o parente que vai à feira. Então, ele está toda hora sendo hostilizado ou sendo isolado. Isso tudo preocupa o policial e tem peso nessa equação que vai desaguar na conduta letal. E a terceira vertente é o trabalho, as condições de trabalho. Então, trabalhar em unidades com guarnições muito autônomas, com pouca fiscalização, com forte espírito de corpo, carregadas de um simbolismo que remete a ações abusivas, tudo isso vai pesar nesse encadeamento que vai predispor o indivíduo a usar a força letal de modo abusivo quando ele enfrentar situações estressantes. Então, esses aspectos ficaram muito evidentes. Bom, das conclusões, eu queria, então, destacar, para a gente começar a pensar em fechar esse segundo bloco também, 3 injunções que colocam o indivíduo em crise, por serem paradoxais e por deixarem também sem muitas opções. Eles ficam presos nessa gestão que não dá uma saída. Então, a primeira,
é que a organização policial, eu falo da Polícia Militar, e não estou criticando a gestão atual. Ao contrário, os resultados que eu pesquisei terminam em 2018. Por acaso, 2017 e 2018 são os piores resultados da série histórica do Pará. Daí, quem lê a tese sente um tom alarmante na tese, mas ela diz respeito à realidade desse período. 2019 e 2020 houve uma queda significativa, mas ela ficou fora do meu período de análise. Mas, então, eu acredito que, apesar dos resultados, eu vou mostrar isso num gráfico quando nós abrirmos para o debate, dos resultados positivos recentes, a organização continua realizando recrutamento, seleção, formação e a movimentação dos policiais sem observar os temperamentos e as histórias de vida. Ao negligenciar isso, a organização permite, possibilita o despertar e a mobilização de hábitos que esse indivíduo já tem consigo. Alguns foram reforçados na organização, mas estão lá. E aí, quando esse indivíduo enfrentar situações estressantes, isso pode vir à tona. Então, o primeiro ponto é essa negligência com relação a esses aspectos do temperamento, do histórico de vida do indivíduo. Segundo, que a organização policial, falo do Pará, mas isso me parece que pode ser estendido a outras organizações, coloca ou consente que os policiais e os seus familiares sejam expostos à situação de medo permanente. Isso ficou muito latente, ficou evidente na pesquisa quantitativa e na entrevista. Os policiais, a totalidade dos policiais, sem medo de errar, vivem permanente medo. Permanente medo. Bom, e esse medo acaba implicando em alguns, isso vai depender da capacidade em lidar com esse sentimento, ou em uma resposta violenta para pôr fim à situação, ou a associação a policiais reconhecidos como valentes, sejam eles justiceiros, sejam eles ligados à milícia. Então, você tem aí uma situação em que a violência ela vai trazer a solução para um problema pontual que esse policial está vivenciando, esse medo permanente. Bom, e o terceiro aspecto que ficou que tem a ver com a gestão é que o sistema de administração da justiça criminal, e aí não é só a polícia, é todo o sistema, tribunais, tudo que envolve o sistema, cobra obstinadamente resultados positivos. A cobrança é permanente, é intensa, nesse enfrentamento ao crime. Mas a cobrança ela se dá em cima de parâmetros que a polícia e os policiais não têm a capacidade de atender. Por quê? Porque os fatores que estão provocando essa incidência criminal, em boa parte, extrapolam a capacidade operacional das organizações. Sintetizando isso, como, por exemplo, o Arthur fala em obras dele, nem tudo é questão de polícia. Segurança pública não é só ação de polícia, mas o sistema cobra dos policiais a solução para todos esses problemas. E aí isso coloca o policial numa situação de crise. Ele tem que dar conta disso. A promoção funcional dele está atrelada a isso. Ele tem benefícios com essa. E então ele muitas das vezes ele mergulha de cabeça nesse processo, mas é um processo que ele não tem como vencer. Isso vai gerar lá na frente uma crise existencial. Bom, duas evidências, né, que parecem muito claras de que essa questão que tem a ver com a gestão, né, quando eu levantei o indivíduo, podia até parecer que eu queria passar para o indivíduo a responsabilidade e isentar o Estado e a organização do processo, mas não, ao contrário. Eu estou apenas trazendo a dimensão do indivíduo para dentro dessa discussão que envolve a instituição e seus valores, que envolve a organização e a forma como o trabalho é administrado, que envolve a profissão e seus interesses. Então, dois indícios de que isso está adoecido. O primeiro é o tributo à valentia,
e aí a valentia tem que ser falada. A valentia tem a ver com aquela primeira pergunta, né? Quantos você já matou? A pergunta, como eu falei no começo, só a pergunta já fala muita coisa. Mas a resposta também, o policial em geral dá um sorriso, não responde diretamente, mas também não nega, ele tenta deixar de alguma forma implícita que ele tem essa capacidade de matar. Por quê? Porque a valentia é um atributo. Bom, eu acho que a gente pode explorar isso mais à frente no debate, mas o importante é pensar um pouquinho sobre esse valor, né, sobre o simbolismo da valentia do policial. Azor, eu estou à sua disposição. Bom, na verdade, nós é que estamos à mercê de tanto você, Sandoval, quanto de Arthur, e eu pergunto da parte de vocês se podemos abrir logo em seguida um terceiro e último bloco. Eu creio que sim. Eu acho que não vale a pena avançar em questões da tese em si, mas eu acho que é o diálogo, é o debate. Nós temos que agora fechar o bloco e abrir um próximo bloco se houver disponibilidade de tempo por conta sua, Sandoval, e de Arthur. Arthur, tem disposição. Temos que seguir? Então, eu antes de encerrar esse bloco, eu gostaria de agradecer a presença de todos os colegas associados do Instituto. Abrir a palavra para a gente encerrar aqui muito rapidamente, nesses momentos que nos restam, ao nosso Coronel Nazareno, que talvez tenha uma visão também bastante interessante a contribuir. Nazareno, nós temos 3 minutos disponíveis para uma breve fala sua, depois nós vamos abrir para os debates, mas eu gostaria de franquear inicialmente a palavra a você, enquanto alguém que não só administrou uma polícia que é referência nacional, a Polícia Militar de Santa Catarina, mas especialmente pela pesquisa que fez, pela adoção de um plano de comando na sua corporação e, após isso, por ter participado do governo federal à época, enquanto comandante da Força Nacional e, portanto, habitado num plano federal que lhe deu oportunidade para ver um pouco além do próprio Estado. Passo a palavra a você, Nazareno. Boa noite a todos que estão presentes nessa webconferência. Percebo aqui que diversos conhecidos estão presentes, né? E agradeço primeiro e acima de tudo ao nosso presidente do Instituto Brasileiro de Segurança Pública, Dr. Azor Lopes da Silva Júnior, que com a sua peculiar amabilidade e gentileza me coloca nessa situação constrangedora, que estava eu aqui abstraído nos meus pensamentos, acompanhando o raciocínio feito na palestra, e me coloca esta incumbência de falar alguma coisa neste momento. Mas, para quem viveu mais de 35 anos na ativa da Polícia Militar, passou 3 anos e meio no comando geral de uma corporação, fui presidente do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais e tive uma vivência na Força Nacional de Segurança, quando para lá fui com a incumbência de fazer o planejamento da atuação da Força Nacional nas Olimpíadas de 2016, e que, de fato, me gerou uma experiência bastante interessante. Eu, inicialmente, gostaria de parabenizar aos palestrantes da noite de hoje, principalmente ao nosso pesquisador Sandoval, que produziu um belíssimo trabalho de pesquisa científica, e ao seu orientador, Dr. Arthur Trindade. Parabéns a ambos pelo belíssimo trabalho que realizaram. E tudo que ouvi neste momento, e que muito me agradou saber que se busca esclarecer de maneira científica, um desses problemas que realmente comprometem a imagem que tem as corporações policiais no Brasil, e vejam só que seja na pesquisa científica das ciências policiais, seja em debates como esse, eu gosto muito de generalizar a expressão
ciência policial, colocando, né, no mesmo balaio todas as organizações que exercem poder de polícia, né? Não restringindo as polícias militares, porque entendo que os problemas que foram levantados aí na pesquisa de Sandoval acometem a todas as organizações policiais que exercem esse poder de polícia. E me parece que ser relevante, talvez debater um pouco, seja exatamente esse último tópico levantado pelo Dr. Sandoval, quando disse que se cobra dos policiais, em todos os lugares do mundo, mas no Brasil especificamente, uma valentia, né? Uma valentia que os leva à prática de ações de extremo no uso da força legal que eles têm a incumbência de usar para garantir a paz e a tranquilidade no seio da sociedade. Esta valentia carece de um estudo aprofundado, né? Porque me parece ser parte do letramento policial, me parece ser comportamento que é trabalhado desde do jovem policial lá na academia e que dele é cobrado posturas e condutas que atendam a esse letramento que ele recebe ao longo de toda a sua profissão. É um assunto que eu acredito carece de um estudo muito bem elaborado, concordo plenamente com o Dr. Arthur, de que ele não pode ser generalizado por todo o Brasil, há que se buscar informações em cada canto desse nosso grande país, né? De maneiras que nós possamos ter uma informação mais elaborada e adequada para cada região. Já senti aqui um sinal de positivo do nosso moderador, me dizendo que eu já ultrapassei o meu tempo limite. Só gostaria de finalizar cumprimentando aqui também os dois integrantes do meu estado que eu vi aqui, que é o doutor, pós-doutor em gestão do conhecimento Gonçalves e o meu querido amigo de tantos embates, Coronel Marco. Obrigado, doutor Azor, pela oportunidade que me ofereceu de supetão, assim, me colocando numa situação de tremer na base aqui para enfrentar tantos grandes pesquisadores que eu vejo aqui diante de mim. Muito obrigado. Boa noite a todos. Bom, nós vamos abrir, então, o próximo bloco de 40 minutos e já vou abrir com a palavra aberta a todos em alguns instantes. Vou derrubar essa conexão, vamos abrir uma próxima. Agradeço ao Nazareno, sei que a palavra só foi passada a ele porque a habilidade é muito grande. Seja bem-vindo e